Alexandre Colim, daqui a pouco Sport Record Interior, tudo do fim de semana esportivo, de todas as modalidades. E o Colim tem acompanhado, né, não só o esporte de maneira muito próxima, também esse caso da corrupção na APAE. Nós tivemos a soltura de parentes da Cláudia Lobo, a filha, a irmã, o cunhado e o ex-marido. Agora mais 2 habeas corpus concedidos, Colim? Com base naquilo que tinha acontecido na semana passada, né, Rodrigo? Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, lembrando que é a mais alta esfera naquilo que diz respeito às leis abaixo da Constituição. Acima tem o Superior Tribunal Federal, né, o STF, lá, até para as pessoas entenderem, lá onde ficam os ministros Alexandre de Moraes, enfim, aquela turma toda, lá é o STF. Abaixo, em terceira instância, tem o STJ, que acabou proferindo essas decisões. E aí, Rodrigo, agora, nesse exato momento, aliás, eles devem sair do CDP aqui de Bauru, onde estavam presos há 75, 76 dias, o Renato Golino, ele é ex-coordenador financeiro da APAE, e o empresário Felipe Guimarães Simões Moraes, um empresário do setor de piscinas. Com essas duas saídas, Rodrigo, restam 3 pessoas presas. Daquelas 13 que viraram réis nesse processo que versa sobre a corrupção na APAE, seguem presos. O Roberto Franceschetti Filho, ele segue numa unidade prisional lá em Guarulhos, na Grande São Paulo. Obviamente que por esse caso, né, ele está preso, mas principalmente por ter sido, segundo as investigações, o assassino da Cláudia Lobo, ex-secretária executiva da APAE. Roberto Franceschetti, então, é um. O Renato Tadeu, que é um ex-policial militar que prestava serviços de segurança na APAE, ele está preso no presídio Romão Gomes, em São Paulo, capital. E a Maria Lúcia Miranda, atual coordenadora financeira da APAE. Para atualizar a lista, Rodrigo, para a nossa audiência saber quem é que está em liberdade nesse momento, vamos aos nomes. Gisele Aparecida de Camargo Tavares, é ex-presidente da APAE. Isabel Cristina dos Santos Albuquerque, coordenadora de desenvolvimento institucional da APAE, tinha uma relação muito próxima ao Roberto Franceschetti Filho. Gabriel Gomes da Rocha Rodrigues, funcionário, ex-funcionário, né, da instituição, era considerado como se fosse um filho adotivo da Cláudia Lobo. Fernando Sheridan Rocha Moreira, é um primo da Cláudia e ele também trabalhou na APAE. O Renato Golino, que agora está deixando a unidade prisional. A Letícia da Rocha Lobo, filha, Ellen de Souza da Rocha Lobo, irmã da Cláudia, Diamantino Passos Campanhude, cunhado, e o Pércio de Jesus Prado Júnior, que é ex-marido da Cláudia. Essas, portanto, são as 10 pessoas, né, que já estão soltas e respondem ao processo em liberdade. E aí, Rodrigo, é importante que se diga o seguinte: a partir dessas decisões que foram proferidas pelo STJ, né, essa decisão em habeas corpus, é importante dizer que a situação ela segue a mesma. Consultei agora pela manhã, viu, Rodrigo, até para atualizar as informações. Todas essas pessoas que se transformaram, que foram tornadas réis nesse processo que versa sobre a corrupção na APAE, elas não deixaram de ser réis. Embora, na semana passada, a defesa das pessoas que compõem o núcleo familiar de Cláudia Lobo, a defesa tenha sido muito hábil e conseguiu. Teve uma mudança, né, de juiz competente, saiu uma juíza, veio um juiz que antes era da cidade de Botucatu, e aí a defesa, repito, foi muito hábil, está na dela e conseguiu, fez com que o caso, pelo menos deixasse nesse momento a Justiça Estadual e fosse para a Justiça Federal. E aí, Rodrigo, agora a situação é a seguinte: depois de todas essas solturas que nós noticiamos para e passo aqui no nosso Balanço Geral, agora tem a seguinte situação: a Justiça Federal ela pode aceitar ou não. Se ela não aceitar, ela pode devolver de imediato. Porém, Rodrigo, se ela se declarar incompetente, e é esse o termo, não é incompetente no sentido de competência técnica para julgar, é se mostrar ou se entender incompetente para receber esse caso, ela pode ou devolver ou enviar para o Tribunal Regional Federal 3. E aí, Rodrigo, o prazo é muito longo. Tanto que agora, nesse momento, para que a Justiça Federal se manifeste, entre essas manifestações, a Polícia Federal e o promotor federal, eles vão se manifestar se aceitam ou não tudo aquilo que foi produzido nas investigações do CECODE. Pode ser que eles aceitem, ou pode ser que eles decidam começar tudo do zero. Aí a coisa demoraria muito mais. Portanto, essa é a situação de momento, Rodrigo. Está esse impasse, isso deve, pelo menos é o que se espera, isso deve ser resolvido provavelmente ao longo dessa semana, mais tardar a semana que vem, né? E o duro que nós estamos chegando no Carnaval, e aí é um prazo, também é mais prazo que vai
se estendendo, então há a expectativa de que a Justiça Federal ela resolva isso de uma vez por todas o quanto antes. Se não acontecer, Rodrigo, se a Justiça Federal ela aceitar e dizer não, agora eu vou aceitar e vou eu começar a investigar, porque de fato a APAI tinha um convênio com a União e aí receberia recursos da União, ainda que incontroversa a possibilidade de que essas pessoas tenham desviado recurso federal, o juiz assim decidiu. Deu uma canetada, mandou tudo para a Justiça Federal. Se a Justiça Federal aceitar, aí a coisa vai longe. Enquanto isso, Rodrigo, e essa é uma situação que, infelizmente, as pessoas não estão entendendo, né? Todo mundo dizendo que o Brasil é assim, etc. As manifestações na internet, elas são, assim, o clamor popular, ele está, assim, a coisa está muito efervescente no que diz respeito à nossa comunidade. Enquanto as pessoas não entendem, enquanto essas pessoas que já foram acusadas e se transformaram em réis, elas estão todas soltas, restando agora 3 e esses outros 2 devem sair da cadeia, enquanto agora vai se decidir se a Justiça Federal recebe ou não o caso, a ferida na APAI, Rodrigo, ao invés de cicatrizar, segue aumentando.